Ok? Aula 6, livro de Gênesis, portanto, projeto 66. Estamos no capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face de toda a terra, e lhes nasceram filhas, preste bem atenção agora, viram os filhos de Deus, e as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A pergunta é: quem são esses filhos de Deus? Será que esses filhos de Deus são anjos? Como uma seita ensina por aí? Será que os anjos podem reproduzir-se? Será que os anjos têm o poder da sexualidade? Ora, em Mateus capítulo 22, Jesus disse muito claro que os anjos não se casam nem são dados em casamento. Portanto, considerar esses filhos de Deus como anjos é ferir a própria hermenêutica, quando o contexto diz que os anjos não são dados ao sexo. Basicamente, os anjos são assexuados. Ok? Mais provável que esses filhos de Deus aqui deva ser os descendentes de Sete, a linhagem sagrada de Adão, né? Que se conluiaram, infelizmente, com os descendentes de Caim, né? E ali houve aquela mistura. E isso é perigoso, né? Muito perigoso. Aliás, foi essa mistura que levou Salomão a pecar quando aderiu os outros deuses, deuses de suas muitas mulheres, em decorrência de seu casamento. Portanto, esses filhos de Deus, mais coerente dizer que são descendentes de Sete. Então disse o Senhor, versículo 3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém, seus dias serão 120 anos. Alguns chegam a dizer até que Deus deu para a humanidade 120 anos para se converter. Não tem sentido, não tem sentido. É mais coerente dizer assim, porquanto os seus dias durarão em torno de 120 anos, como se Deus tivesse reduzido a idade de vida dos seres humanos. Não contenderá para sempre o meu espírito, para sempre com o homem, porque ele também é carne. Ok? E aí Deus resolve diminuir a vida dos seres humanos. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, né? Os valentes, os homens de fama, né? Alguns chegam até a conjecturar que esses homens de fama aqui eram resultados da aproximação sexual, né? Entre mulheres e filhos de gigantes, né? Gigantes com até 30 metros de altura. Eu não vejo sentido nisso, né? Imagina os irmãos, um gigante com 30 metros de altura casar com uma mulher de 1,65 m de altura. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra,
e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente, né? Viu o Senhor, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Pastor, Deus se arrependeu? A palavra arrependeu traz a ideia de que Deus não é onisciente, né? Porque ele fez o homem, não sabia no que ia dar, e agora, mediante as circunstâncias, ele resolve arrepender-se. O problema está no verbo arrependeu-se. Em hebraico é nachon. Repetindo, nachon. Nachon. A palavra nachon literalmente significa suspirar profundo e não arrependeu-se propriamente dito. Agora, se queremos aceitar o verbo arrependeu-se, é mais coerente usá-lo como numa linguagem antropopática. A linguagem antropopática é a linguagem dos sentimentos. Linguagem antropomórfica é Deus agindo, comportando-se como seres humanos, né? Deus com pé, Deus com mão, Deus com coração, Deus com dedos e assim por diante. Como Atos, como Salmos 8:3, que diz que Deus criou os céus e a terra, eles eram obras de seus dedos. Ora, Deus não tem dedo. Ali é uma linguagem antropomórfica. E aqui, arrependeu-se, uma linguagem antropopática, que significa a linguagem dos sentimentos. Ok? Versículo 7, disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo, mais uma vez o termo antropopático, de os haver feito. Ok? E ali Deus resolve destruir toda a raça humana. Versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Note sobre a palavra graça. Alguns chegam até dizer que nós estamos no período da graça. Eu discordo completamente sobre isso. Acredito que nós estamos no período na dispensação da igreja, né? Na dispensação da igreja. Agora, se queremos usar o termo graça, é mais coerente dizer que nós estamos no período, nós estamos na dispensação da graça superabundante. Ok? Como disse Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graça, irmãos, sempre houve, né? Na Bíblia sempre encontramos a palavra graça, né? A graça de Deus, né? Desde os primórdios, quando Deus ele cria o homem, que eles pecaram, comeram do fruto, que Deus os expulsa do jardim, é uma prova da graça de Deus, né? Para que eles não comam, né? Ficando no jardim, não comam da árvore da vida, né? Já estando em pecado, e aí corra o risco de viver eternamente no pecado. Primeiro indício de graça na Bíblia. O segundo indício de graça na Bíblia está no fato de Deus usar de misericórdia, não perdoar, mas usar de misericórdia com Caim, né? Deus colocou um sinal em Caim para que toda pessoa que olhasse para ele não ferisse. E isso é graça. Isso é graça. E também aqui nós vemos
Deus achando graça na vida de Noé. Lá na frente, Noé constrói a arca, e depois dela construída, diz a Bíblia que ao cabo de 7 dias Deus enviou o dilúvio. Em outras palavras, a porta da arca esteve aberta, meus irmãos, durante 7 dias. Eu vejo isso como a graça de Deus. Na questão da lei também, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, enfim. No entanto, aquele que matasse uma pessoa sem intenção de matar, um acidente, né? Um acidente, não fosse morto, mas colocado em uma das cidades de refúgio. Isso é a graça de Deus. Eu entendo assim. É a graça de Deus. Ok? Versículo 9. Estas, pois, são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Veja lá. Quando a Bíblia diz que Noé era homem justo, está se dizendo aqui em termos de sua genealogia. Ou seja, Noé, ele pertenceu a um grupo que não tinha se contaminado com as filhas dos homens. Portanto, Noé era justo em suas gerações. Glória a Deus. E a chave desse texto, Noé andava com Deus. Que maravilha, né? Andava com Deus. A intimidade, né? A intimidade de Noé com Deus, podemos assim dizer, chamou a atenção, né? O cuidado de Noé com as coisas de Deus, o zelo de Noé pelas coisas de Deus, pelo nome de Deus, pela glória de Deus, pela obra de Deus, cativou a Deus, né? Chamou a atenção de Deus. Vale lembrar que a palavra Noé, ela vem do hebraico Noah. Noah. De novo, Noah, que significa repouso, consolo, né? Ok. Versículo 10. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Lá na frente a gente vai entender que essa lista aqui ela está errada, né? Não seria Sem, Cão e Jafé, mas seria Sem, Jafé e Cão. Porque Cão aparece lá na frente como o filho mais novo. Portanto, seria Sem, Jafé e Cão. Ok? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Né? Toda a terra estava absoluta e inteiramente corrompida. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne aqui no sentido de seres humanos, toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Né? Toda, irmãos, literalmente, toda a raça humana havia corrompido o seu coração diante de Deus. E eu não vejo uma outra forma. Eu acredito que Deus pensou assim, senão de destruir toda a terra. Então, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu os desfarei com a terra. Quer dizer, o fim de toda a carne. Né? Portanto, Deus está nos dizendo, à luz da sua palavra, que o dilúvio ele foi de ordem universal. Portanto, atingiu toda a raça humana. Todos os seres humanos da face da terra, Deus promete agora eliminar. Faze, olha Deus, para ti uma arca da madeira de gofer.
Farás compartimentos na arca e a bitumarás por dentro e por fora com betume. Olha que interessante. Uma arca da madeira de gofer. E esse gofer, ele pode ser entendido também, em algumas versões, como cipreste. Né? A madeira de gofer, de cipreste, você pode consultar uma boa enciclopédia, você vai ver que é a madeira, a árvore que mais dura na face da terra. É a árvore do dragão e também a árvore chamada cipreste, ou então gofer. Segundo os estudiosos, segundo essas enciclopédias, a madeira de gofer, ela dura até 6.000 anos. Ok? Glória a Deus por isso, razão pela qual podemos até afirmar, e que já houve expedições a respeito, que a Arca de Noé ainda foi encontrada. Ela foi encontrada no século XIX. Ela foi encontrada. Ok? Ela parou ali no pico do Ararat, segundo a Bíblia, né? Nos montes de Ararat. Hoje, geograficamente falando, fica no Iraque. Né? Perdão, fica na Turquia. País, então, comandado pela Rússia. Né? Fica na Turquia, a Arca de Noé. Versículo 15. Desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Portanto, tomando como base, em média, um côvado, em média, de 45 a 50 centímetros, né? Podemos afirmar que a arca tinha cerca de 135 metros de comprimento, né? 50 côvados de largura, portanto 25, né? 25 metros de largura, 30 côvados de altura, portanto 15 metros de altura. 135 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Né? Um transatlântico, né? Uma espécie de Titanic. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima. Pastor, como explicar essa medida de côvado, né? Bom, segundo estudiosos, na época de Noé, um côvado ia de 45 a 50 centímetros. Na época de Salomão, de 50 a 55 centímetros. Na época de Cristo, de 55 a 60 côvados. É muito relativo. Portanto, mais coerente colocar 50%, 50 centímetros, portanto, meio metro, um côvado. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirará. Né? Portanto, observe que o versículo 17, ele é muito contundente e já se percebe que esse dilúvio ele atingiria basicamente todo mundo. Todo mundo. Versículo 18. Mas contigo, no caso com Noé, estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Porque Noé achou graça diante de Deus. Pastor, os filhos de Noé eram crentes? Olha, tudo indica que crente mesmo era só Noé. Nem a mulher escaparia. Eu sugiro
que você leia com cuidado o livro de Ezequiel, capítulo 14, do versículo 14 ao versículo 18. Você vai entender que nem a família de Noé parece nos valer alguma coisa em termos espirituais. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Né? Portanto, um casal, né? Casal de cada espécie. As aves conforme a sua espécie, e os animais conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti. Olha que interessante aqui, ó. 2, olha o que Deus está dizendo aqui. De cada espécie virão a ti. O que nos dá a entender que Noé não precisou sair da arca para buscar esses animais. Eles vieram como que amando de Deus direcionadamente para a arca de Noé. Para a arca. Okay? Acreditamos que o próprio Deus enviou os animais para a arca. Okay? Para os conservar em vida. Versículo 21. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Eu acho muito interessante isso, né? Alguém pode dizer, mas como coube todos os animais, um casal de todo animal da face da terra dentro da arca? Como eles conseguiram viver um ano ali preso àquela arca, sem comer muita comida? Como Noé conseguiu alimentar todo aquele grupo de animal? Imagina aqueles animais defecando ali, irmãos. Imagina achar comida para todo aquele animal. Imagine o mau cheiro que se fizeram ali. Né? E os animais entre si não puderam reproduzir-se ali. Eu só tenho uma resposta. A mão de Deus estava ali. O poder de Deus estava ali. Em outras palavras, Deus estava no controle. Ok? Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa. Casa aqui no sentido de família. Ok? Nos recordamos de Atos 16:31, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ok? Casa aqui no sentido de família. Porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Ok? Muito bem. De todos os animais limpos tornará para ti 7. E 7, o macho e sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, macho e sua fêmea. Interessante, não? 7, os limpos. Pastor, como assim animais limpos, né? Animais limpos em termos de, primeiro, em termos de saúde, né? Proporcionaria para o ser humano uma boa saúde ou uma má saúde se é com referência aos animais que não são limpos, né? Como, por exemplo, o porco, entre outros, né? Animais que não são limpos. Os limpos, 7 e 7. E os não limpos, 2, né? O casal. Okay? O interesse de Deus era de salvar e conservar toda os animais para depois conservar pós-arca. Eles prossigam assim, representando os demais que foram mortos. Para não eliminá-los da face da terra, Deus mandou preservar o casal.
porque passados ainda 7 dias. Versículo 4. Gênesis 7, 4. Trazendo a ideia de que 7 dias a porta da arca ficou aberta. Ok? Deus dando oportunidade para as pessoas se converterem, né? E alguém pergunta, pastor, se toda aquela geração tentasse entrar na arca, como aconteceria se ela se convertesse? Ora, se convertesse, não precisava entrar na arca. Simplesmente o Senhor não mandaria a chuva, não mandaria o dilúvio, como aconteceu no caso de Jonas, né? E a cidade de Nínive, né? Eram cerca de 120 mil pessoas e eles se converteram com a pregação de Jonas e Deus não permitiu que eles fossem fulminados na face da terra. Farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Portanto, foram 40 dias de chuva. E depois, 150 dias, as águas começaram a minguar depois, né? E ali, quando Noé, no ano seguinte, né? No ano seguinte, ou seja, eles ficaram um ano ali na arca, no ano seguinte, Deus permite que Noé, ele e a sua esposa, seus filhos, as mulheres de seus filhos, os 8, né, saíssem da arca, e o nome de Deus com certeza fora glorificado na vida de Noé, de sua esposa, da qual não sabemos o nome, de seus filhos, Sem, Jafé e Cã, e das esposas de seus filhos, das quais não sabemos o nome. Seus nomes, né? Noé era, enfim, versículo 5, Deus fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara, né? Obediente 100%. Versículo de número 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então, prestemos atenção aqui. Noé tinha 600 anos de idade. Versículo 7. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Versículo 8. Dos animais limpos, e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra. Animais limpos, no sentido de saúde e também no sentido de que eles apontariam para Cristo. Por isso, a preocupação de Deus em denominá-los de limpos e os outros de imundos, né? Versículo 9. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara. Versículo 10. Aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas. 7 dias, como já dissemos, oportunidade que Deus deu para a humanidade. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, preste bem atenção ao versículo 11. Ok? Ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 meses. Ou seja, 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, ou seja, água de baixo para cima, e a janela do céu se abriram, ou seja, água de cima para baixo. Ok? Então veja,
Quando aconteceu o dilúvio? No dia 17 do mês 2 do ano 600 da vida de Noé. E lá no capítulo 8, nós vamos encontrar que no dia 27 do mês 2º, no ano 601, Noé saiu da arca. Portanto, 1 ano e 10 dias depois, né? 1 ano e 10 dias a arca ficou ali flutuando sobre as águas, né? Eles estiveram ali durante 1 ano e 10 dias. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Maravilha, o número 40, né, irmãos? O número 40 representa provação, né? Noé ficou 40 dias, Moisés ficou 40 dias no monte. Depois mais 40 dias no monte. Com aquela comida, Elias caminhou 40 dias. Moisés ficou 40 anos no Egito. Depois 40 anos em Midian. E por último, 40 anos no deserto com o povo. Jesus foi tentado 40 dias no deserto ali, por Satanás, esteve ali durante 40 dias. Portanto, o número 40 representa provação, né? Número 1, número da unidade. Deus é um. Número 2, junção. Andarão dois juntos, não estiverem de acordo? Número 3, a Trindade. Número 4, o número da terra. Norte, sul, leste, oeste. Portanto, as rosas do vento. Número 5, meio termo. Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Portanto, número 5, meio termo. Número 6, número do homem, pois o homem foi criado no 6º dia. Número 7, o número de Deus, cognominado de o número da perfeição. Ok? Número 8, segundo estudiosos, augusta trindade, que é o 7 mais 1. Número 9, o número dos dons espirituais. Também do fruto do Espírito, né? Número 10 representa totalidade. Número 12, ministério. Número 40, provação. 144 mil, portanto, número dos remanescentes. 666, número da besta. 777, número de Deus. Ok? E o 40 como sendo provação. Provação. Versículo 13. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. E eles, e todo, olha a Bíblia, todo animal, conforme a sua espécie, todo gado, conforme a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra, conforme a sua espécie, toda ave, conforme a sua espécie, pássaros de toda a terra, ou de toda a qualidade, e de toda a carne, seres humanos, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Nesse caso, seria não seres humanos, mas os animais. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por dentro. Aí vem a pergunta, por que será que Deus fechou por dentro? Certamente, pelo coração de Noé, uma vez que alguém estivesse batendo a porta, ele iria abrir. E aqui
Deus fecha por dentro. Ok? E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas e levantaram a arca e ela se elevou sobre a terra. Veja, o primeiro navio, né? Transatlântico. E prevaleceram, versículo 18, prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos, preste bem atenção aqui, todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Nós temos hoje o pico mais alto da face da terra, o pico do Everest, com 8.882 metros de altura, acima do nível do mar. Ora, se as águas chegaram a esse pico, 15 côvados, significa que o dilúvio foi completo e atingiu toda a raça humana, todo o mundo, né? 15 côvados acima, prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. E expirou, morreu, toda a carne, animais e seres humanos, que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gados e de feras e todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida, versículo 22, em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Portanto, acredito piamente que o dilúvio foi universal, atingiu todo o globo terrestre. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ok? Muito bem, meus queridos, aqui findamos nossa 6ª aula do livro de Gênesis, portanto, Projeto 66. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e, como diz os judeus, Shalom!